Boa noite. Começamos mais um programa Frente a Frente e hoje uma edição especial. Excepcionalmente, neste programa, nós não teremos a participação do público. O nosso convidado de hoje é uma figura conhecidíssima, não só no mundo católico, mas nas comunicações em geral. Ele é conhecido como a voz do Papa. Estamos falando de Silvonei José Protes, ele que é coordenador da Rádio Vaticano e também do Vatican News em português. Para conhecer um pouco da trajetória do nosso convidado, nós vamos assistir a um vídeo feito por nossa produção. Silvonei José Protes é natural de Guarapuava, no Paraná. Doutor em comunicação pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, é formado em jornalismo, economia e sociologia. Ele é coordenador da Rádio Vaticano e do Vatican News português. Com mais de 30 anos de atuação na comunicação do Vaticano, Silvonei conhece como ninguém a forma de comunicar para o mundo. Recentemente fez o lançamento de seu livro Bento XVI, Simplesmente um Peregrino, onde relata o pontificado de Bento que acompanhou do início ao fim. Silvonei José Protes é o entrevistado de hoje do Frente a Frente, edição São Paulo. Muito bem, esse foi um vídeo falando sobre o nosso convidado e aqui já agradeço a participação e o aceite do convite de tê-lo conosco, Silvonei. Muito obrigado por estar no Frente a Frente. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês e por essa grande janela que vocês me abrem assim. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos sua participação. E nós temos como jornalista convidado Tiago Barbosa, ele que é pároco na Diocese de Marília e assessor de comunicação do Regional Sul 1 da CNBB. Silvonei, eu abri o programa dizendo que você é a voz do Papa. E aí eu queria saber como é que surgiu esse apelido que você carrega, que é uma responsabilidade, já que a voz do Papa representa a voz do Senhor. Veja só, eu trabalho na Rádio Vaticano, o Vatican News, agora junto com o Vatican News, há 34 anos. E são 33 anos que eu transmito a Missa do Galo, final do ano, a Missa do Ano Novo, Vigília de Páscoa e depois as demais celebrações do Papa, mas também o Anjos Dominical, agora também os últimos 10 anos, mais ou menos, que a gente iniciou a transmitir a audiência geral. Então, com o passar do tempo, as pessoas associaram. O Papa abre a boca, é o Silvonei que entra. E uma curiosidade, uma vez, com Bento XVI, quando foi feita, quando o Brasil assinou o acordo entre Santa Sé e o governo do Brasil. E eu estava presente naquela ocasião, era o presidente Lula ainda, e Papa Bento XVI, foi feita a assinatura junto com o secretário de Estado, e o padre Lombardi, que era o porta-voz de Bento XVI, chegou e falou para ele: Santidade, o senhor tem a voz desse rapaz, eu fiquei tanto feliz, desse rapaz no Brasil e no mundo lusófono. Ele é a voz do Papa. Bento XVI me olhou assim, ele já me conhecia, mas não tínhamos conversado tanto assim, ele me olhou assim: certamente você tem uma voz mais bonita do que a minha. Eu falei: santidade, não é assim? Viu? Já falei, por isso que eles vão continuar ouvindo você. Essa foi a brincadeira com Bento XVI, para dizer um pouquinho, Mas eu me sinto desse tamanho quando falo a voz do Papa, porque o meu trabalho é trazer o Papa. Esse é meu trabalho, para que as pessoas rezem com o Papa, minha grande preocupação é essa, que rezem com o Papa, que absorvam as mensagens que o Papa nos dá através da mídia vaticana, através de vocês. Vocês são nossos parceiros, E para poder chegar à nossa realidade local, as nossas dioceses, as nossas comunidades. Nós estamos lá na capital da catolicidade, mas existimos lá
Porque existe uma igreja local aqui. É por isso que a gente faz essa ponte. Para, Tiago. É muito bacana poder participar desse programa hoje e, ao mesmo tempo, ouvindo a sua voz, recordar a minha infância, uma memória afetiva, né? Eu me recordo da missa do Galo, do Papa, a partir da tua voz. Isso é muito bonito para mim e para milhares de brasileiros e faz a diferença, porque nós amamos o Romano Pontífice, nós vivemos a catolicidade aqui nas igrejas locais e recebemos a voz de Pedro pela tua voz. É algo muito bonito, é algo muito intenso e é uma responsabilidade, uma vocação que Deus te acumulou. Muito obrigado, Pacheco, mas me chamou de velho por tabela, né? Não sabe por que disse? Porque durante a visita de Límina do ano passado, teve um bispo que veio, me abraçou e disse, tenho que fazer uma foto com você. Eu falei, não, ao contrário, eu quero fazer com você. Não, é foto para minha mãe. Ah, é? Não, porque quando eu era seminarista, a gente já ouvia você. Eu falei, quer dizer, para dizer que o tempo também tinha passado, né? Mas eu agradeço E é bonito mesmo. porque o timbre da tua voz desperta em nós uma memória afetiva. Então isso é criar comunidade, isso é ser um do outro e juntos pertencermos a Jesus. É uma ação evangelizadora, a tua vocação e o teu trabalho profissional que se faz serviço ao Evangelho. Eu encaro realmente como serviço, sabe? Certa vez eu fui jantar num restaurante de umas religiosas lá em Roma. Aquela noite foi uma noite interessante. Me convidaram, o pessoal da embaixada me convidou, a gente falou, vamos lá no jantar nesse restaurante que é atendido pelas religiosas. Eu falei, vamos, interessante, né? Serve para as missões, né? Perfeito, vamos. Na hora, jantamos, na hora de pagar, tinha uma religiosa idosa, sabe? Sentada ali do lado do caixa, mas ele não era o caixa, sentada. Eu cheguei para pagar, ela me olhou assim, você é o Silvonei José, né? Eu falei, sim. Recorde-se que esse dom não pertence a você e você não merece ele. Eu falei, dom, sim. Você tem que trabalhar para Deus. Tá? E com o dedinho levantado, assim. O merecimento é Deus quem te dá. Assim, eu saí dali meio assim, falei, mas a senhora, mas eu sei, eu tenho plena consciência disso, né? Que se eu recebo um dom é quase um empréstimo que me deram e eu procuro, de todas as maneiras, de maneira responsável, fazer com que esse dom possa frutificar. Mas ela veio e me deu um abraço grande, assim, mas recorda, não tem nenhum merecimento. Dom é dom. Achei fantástico, mas por que isso? Porque quando alguém se torna... Eu não sou famoso, não, mas eu digo de pessoas que têm uma ampla gama de pessoas que... Quando chega a um certo patamar, esquece que o seu talento é um dom. Né? E esquecendo que o seu talento é um dom, começa a ignorar o outro. E é o outro que faz parte da sua trajetória de vida. Você existe, dentro da sociologia, a gente diz, eu existo porque o outro existe. E quando nós começamos a ignorar o outro, porque pensamos que somos melhores do que o outro, é o momento do declínio. Né? Então é importante a gente recordar isso. Qualquer coisa que nós façamos, todos nós temos um talento. Cada um deve descobrir o seu, né? Desenvolver esse talento. Mas a partir do momento em que alguém conquista, né? Vamos ver o seu lugar no mundo, é porque aquele lugar está reservado para você, não é para outro, não. Eu acredito muito nisso, porque se eu não faço, quem é que vai fazer? É um olhar que a gente tem sobre isso. Então, o talento nós temos que desenvolver, fazer com que possamos, antes de tudo, ser úteis a serviço do outro. Depois dessa lição que você deixa para nós sobre os dons que nós recebemos da Divina Providência, eu quero ir para a parte mais prática do seu trabalho no Vaticano, que é a condução de 2 veículos importantíssimos de comunicação e da dimensão de idiomas em que são traduzidos.
os conteúdos produzidos pelo Vatican News e pela Rádio Vaticano. Talvez seja, se não me engano, o portal que mais traduz o maior número de línguas em todo o mundo. O ritmo de produção e a complexidade disso, ele necessita de uma atenção especial. Como que vocês coordenam isso? Você, na figura de coordenador, conduz? Veja só, hoje o nosso portal Vatican News, nós temos 50 línguas diferentes, 16 alfabetos. Uau! Vocês podem imaginar? Somos uma torre de Babel que se comunica com o italiano. A língua italiana é a nossa língua de comunicação. Dentro da Rádio Vaticano, hoje nós transmitimos, eu creio, em 40 línguas na rádio. Por que eu digo isso? É um universo que foi crescendo, né? Desde 1931, com o surgimento da Rádio Vaticano e depois agora com o Vatican News, que é uma, vamos dizer, invenção recente em que o Dicastério para a Comunicação, que antes era Secretaria para a Comunicação, nos dá a oportunidade nessas línguas de girarmos o mundo. Você tem uma ideia, dias atrás nós entramos com mais uma língua que é da Índia, que é Canadá, uma coisa assim, né? Que é feito por pessoas nessa região da Índia. Você diz, nossa, quem é que vai ter acesso a essa língua? Simplesmente 40 milhões de pessoas. Simplesmente. Uau. 40 milhões de pessoas. Recordamos que a Índia tem 1 bilhão e 200 milhões, 300 milhões. Então, 40 milhões de pessoas vão ter acesso a essa língua, que foi um pedido dos bispos daquele regional. Nós queremos que a mensagem do Papa chegue também na nossa língua. Fizemos o último, que também era quando o Papa foi, não recordo agora, que na Mongólia, em mongol. Mongol. Temos língua mongol. Só que tem uma diferença. Na Mongólia nós temos 1.500 católicos. Oh. É a única vez na história, creio, que o Papa vai num país e numa única fotografia tem todos os católicos do país com o Papa, não? Então, mas pediram e foi feito, quer dizer, é sempre um exercício também econômico, porque você pode se imaginar, mas é a presença da palavra do Papa, do Magistério Petrino, também nessas realidades. E isso é um grande esforço. E nós temos dentro, eu faço parte do CEM. Eu sou responsável, diretor responsável pela língua portuguesa, mas eu faço parte também do CEM. O CEM é o Centro Editorial Multimídia. Somos 6 línguas. Português, inglês, francês, espanhol, alemão e italiano. Todos os dias, às 9h30 da manhã, nós fazemos uma reunião. Esse período agora, o tempo não era presencial, mas agora é presencial, e depois com todas as redações de modo em videoconferência. Para quê? Para ajudar as pessoas a entenderem, primeiramente, a agenda do Papa. Nós temos a agenda do Papa de manhã cedo. Tudo aquilo que o Papa vai comunicar, nós recebemos muitas vezes os textos antes, para sublinhar qual é a visão que o Papa quer dar ao mundo do seu discurso, o que o Papa quer tocar, né? E que a gente possa, de uma maneira mais simples, também fazer chegar isso. E depois seguir aquilo que acontece com a atividade da Santa Sé, aquilo que acontece com a atividade da Igreja no mundo, e depois a questão social, política e econômica também. Por exemplo, aquilo que está acontecendo no mundo com as guerras, seja na Ucrânia, nós mandamos os nossos jornalistas na Ucrânia, mas não era para seguir a questão política, era para seguir a dimensão humanitária. Quando foi cardeal, agora que é o esmoleiro lá, Krajewski, nós acompanhamos ele e ele estava dirigindo o caminhão com todas as ajudas humanitárias que foram recolhidas em Roma e que foram entregues ao Papa. Ele foi dirigindo de Roma, né, até Cracóvia, depois de Cracóvia foi em direção à Ucrânia. Para dizer, nós cobrimos isso para que faça ver também e para que as pessoas entendam que a Igreja Católica está presente também naquelas periferias onde a dor e o sofrimento hoje existem. Silvone, nessa tua fala, dá para perceber, antes de passar para o Padre Tiago,
como é fundamental e a importância que existe na comunicação. E principalmente, falando aqui da comunicação católica, de se levar desse olhar. O Papa foi até a Mongólia, 1.500 fiéis, mas também há uma comunidade com mais de 40 milhões de pessoas que há uma tradução para que eles recebam essa mensagem. Nesse aspecto, eu queria te perguntar o seguinte, o papel da comunicação hoje em dia, ele está cada vez mais fundamental, considerando que os meios de comunicação são diversos, as plataformas diversas e as possibilidades ainda mais. Como vocês têm atuado para diversificar a comunicação do Vaticano para o mundo católico? Veja só, a revolução que ocorreu através do celular, da internet, né? Nós acabamos com o paradigma da comunicação. Antigamente nós tínhamos, quando você estudou, eu estudei, paradigma era nós temos um emissor, uma mensagem, um receptor e hoje todo mundo é emissor, todo mundo é receptor, todo mundo produz mensagem, produz opinião, então faz com que o mundo se torne pequeno, realmente. Hoje acontece alguma coisa lá em Papua Nova Guiné, onde o Papa deve ir em setembro, questão de segundos o mundo inteiro fica sabendo. Né? Antigamente demorava, porque era... Então, encurtou-se o tempo, né? E aumentou um espaço da responsabilidade na qual hoje parece que não tem ninguém. Porque se produz de tudo, se diz de tudo e ninguém assume a responsabilidade. Isso é de uma tristeza para mim imensa, porque as pessoas ainda não entenderam o valor e a responsabilidade de comunicar. Porque, como diz o Papa, quando eu lanço alguma coisa, quando eu coloco na internet, nas redes sociais, né, eu não sei aonde vai parar aquilo. Né? Então, nós buscamos, através de tudo aquilo que nós fazemos, né, primeiramente, isso muitas vezes nos criticaram. Vocês chegam por segundo ou por terceiro. Mas nós nunca colocamos uma errata. Os outros colocam. Nós não temos e não queremos jamais serem vistos como aqueles que se apressam para dar alguma coisa para depois corrigir. Né? A nossa responsabilidade está na verdade, a beleza da verdade. A verdade para nós tem um nome. E essa beleza, né, da verdade é aquilo que a gente faz ou procura fazer todo santo dia. Né? Através de todas essas línguas que nós temos dentro da nossa estrutura, mas acima de tudo que as pessoas que estão do lado de lá, porque a coisa mais importante, minha, sua, dele, de todos vocês, é uma palavrinha muito simples, credibilidade. O dia que nós perdermos a credibilidade, vamos mudar de profissão. Muito bem. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo e na volta o Padre Tiago pode fazer a pergunta, mas o Frente a Frente vai fazer uma pausa e daqui a pouco volta. É rapidinho. De volta com o programa Frente a Frente especial, entrevistando Silvonei José Protz, ele que é coordenador da Rádio Vaticano e do Vatican News em português. Padre Tiago fará a pergunta deste bloco. Silvonei José, é importante refletirmos a comunicação como via eficaz para a evangelização. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não comunicar. São Paulo nos ajuda muito, né? Eu fico imaginando São Paulo hoje com toda essa parafernália, o que faria, né? Qual seria a atitude de Paulo hoje? Mas veja só, nós temos a melhor notícia do mundo, a Boa Nova, né? Nós temos o melhor conteúdo absolutamente para transmitir, mas nós temos que fazer com que esse conteúdo, que é realmente profundo, transformador, de salvação, né, chegue às pessoas uma linguagem que elas possam entender. E aí vem o grande desafio nosso, né, como comunicadores, mas não só, sacerdotes também, né? Porque se eu começar a falar, por exemplo, numa Santa Missa, porque a paresia, o Paráclito, ou a veinha que está lá no último banco vai dizer, para o quê? Aí eu tenho que explicar. Então, nós
temos a obrigação de fazer com que as pessoas participem da evangelização. Não sejam só meta, que sejam o nosso objetivo, mas que participem e vivam essa dinâmica. E nós, a comunicação é exatamente isso. Eu acredito que a comunicação é criar relação. Quando eu comunico, eu faço com quem está do outro lado, quem me lê, quem escreve, quem faz a fotografia que eu faço, ela está transmitindo alguma coisa e aquelas pessoas não vão ficar indiferentes com aquilo que eu disse, com aquilo que eu escrevi, com aquilo que eu publiquei. Né? Negativo ou positivo, concorda ou não concorda, mas quando eu transmito a verdade, quando eu faço com que a beleza da verdade chegue às pessoas, pode ter certeza que elas vão colher isso. E nós, como evangelizadores, o comunicador é evangelizador. Aí vem o outro lado também. Para que eu seja um bom comunicador, um bom evangelizador, eu tenho que ter uma boa formação. Isso vale para todos, até para o lavador de prato. Porque se eu lavo bem o prato, nunca aquele prato vai voltar da mesa que for nos servir. A qualidade do meu trabalho vai se ver no prato que eu lavei. Né? Isso é qualidade. Tudo aquilo que a gente faz na vida tem que ter qualidade. Quando eu vou evangelizar, tem que ter qualidade, para que o prato, né, que ficou um pouquinho sujo, não volte. Bem, Ivonei, você trabalhou agora atualmente com Francisco, Papa Francisco, antes Bento XVI, que nós vamos chegar no livro que você fez sobre ele, e João Paulo II. 3 papas. Isso é um mérito que eu acho que poucos terão a proeza de conseguir. Mas queria que você comentasse sobre a maneira de cada um deles falar, né? Nós temos aí 3 papas, as pessoas são totalmente diferentes, a mensagem sempre é a mesma, o Cristo que ressuscita, mas cada um fala de uma forma. Como você poderia destacar esses 3 ilustres mensageiros de Deus? Eu parto já de um princípio. É uma continuidade. Importante isso. Né? Porque eu vi tantas polêmicas vazias, sem sentido, que saíram, né? Porque principalmente na eleição do Papa Francisco, com a renúncia de Bento XVI, né? Existe uma continuação. Não é que inicia ali no pontificado uma nova era, novos dogmas, né? Por favor, né? Um pouco de catequese. João Paulo II, quando é eleito a cátedra de Pedro, recordamos, né, ele não era sucessor de João Paulo I, ele é sucessor de Pedro. Existe uma continuidade, é importante isso. Não sei se vocês recordam, né, quando o mundo anuncia Karol Wojtyła, todo mundo pensava que era um africano, Wojtyła. Vem lá, sabe, e aparece aquele homem que depois, durante mais de 27 anos, uma geração inteira, transformou o pensamento das pessoas, né? Tocou o coração das pessoas. Eu trabalhei com João Paulo II durante 16 anos e posso falar de uma pessoa enorme. Quando você encontrava ele, parece que o tempo parava. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes, todo esse tempo, numa missa privada dele, que ele celebrava na sua capela privada. E tem uma coisa que sempre me chamou a atenção. Quando eu cheguei, era 15 para 7 da manhã, a missa era às 7 horas, a gente entrou pensando que o Papa ia entrar caminhando. Quando chega, você vê o Papa de joelhos diante do Santíssimo, imóvel. Era Stanislaw Dziwisz, que era o secretário. Eu falei, Monsenhor, o Papa, ele está aqui das 5 da manhã. Ele bebia da oração, toda a sua força. Então, só para dizer o quê? Ele, no meu entender, nos ensinou o grande valor da oração. Né? De se deter diante do Santíssimo, de conversar com Deus. Depois vem, né, Bento XVI. Bento XVI puxou a orelha de todos nós sobre a pertença à igreja, a qualidade de ser católico. Todo mundo dizia que era católico e ninguém ia à igreja. Que valor tem a nossa palavra? Né? Que valor é essa palavra, eu sou, mas não faço? Então,
ele nos chamou a atenção para isso. O valor de ser católico, a pertença. E aí nos chama a atenção para a nossa fé. Como construímos a nossa fé. Né? E a comunicação dele, todo foi criticado, que era uma comunicação fechada, né? Aquele sisudo, carrancudo. Era de uma humanidade, olha, desarmante. Era uma pessoa sensível, tímida, uma pessoa que se colocava a serviço dos demais, mas era o seu modo. Ele era alemão, passou a vida inteira, né, atrás de uma escrivaninha, pensando, escrevendo, né, fazendo teologia. E depois veio esse turbilhão chamado Francisco, desde o primeiro momento, rompendo, e isso é interessante dizer, os protocolos. Né? O que ele faz? Primeiro dia, como Papa, sai do Vaticano e vai pagar a conta do hotel onde ele estava como cardeal. E eu recordo, não, a santidade, o senhor, não, a gente vai lá e paga. Eu falei, não, essa é uma conta que eu fiz como cardeal, não como Papa. E ele foi pagar a conta. Primeiro momento, antes, vai a Santa Maria Maior agradecer e entregar o seu pontificado a Nossa Senhora. O que já tinha feito João Paulo II, o que tinha feito Bento XVI. Por isso que eu estou falando da continuidade, né? E depois, a gestualidade, a comunicação do nosso Papa Francisco, não é tanto naquilo que ele fala ou naquelas coisas improvisadas, que naturalmente chama a atenção e enche o coração das pessoas, os jovens principalmente. Mas é o gesto. E já também nosso Papa João Paulo II fazia. Mas ele vai. Eu conto para vocês uma coisa que aconteceu e me chamou muito a atenção. Quando ele foi a Nápoles, né? Ele estava se dirigindo de um bairro ao outro e tinha uma estrada que ele ia passar, né? E uma família tirou de casa o filho que estava doente na cama e levaram a cama para o lado da estrada. Porque queriam que o Papa abençoasse, passando, abençoasse. Quando passa o cortejo do Papa vê aquela cena, manda parar o carro. Desce. Ele não foi abençoar, ele foi conversar com a família. Aí está a dimensão do gesto. Eu existo. Quem é que não quer existir? Quem é que não quer ser lembrado? Quem é que não quer ser visto, lembrado, recordado e abraçado com ternura e amor? Isso é aquilo que a gente vê hoje com o Papa Francisco. A sensibilidade de um homem de fé, né? Que nós identificamos nos nossos 3 últimos romanos pontífices, em todos, porque em todos vemos Pedro, a doçura do Evangelho entre nós. E essa é uma doçura que tem uma parte da nossa sociedade, da nossa cultura atual, que não quer ver. Porque a expressão do amor, a expressão do perdão é fraqueza. Deus é fraco, então, porque Ele perdoa sempre. Veja só o tamanho da responsabilidade que tem quando nós falamos do amor de Deus, do perdão de Deus. O Papa nos diz tantas e tantas vezes, né, que Deus perdoa tudo. Somos nós que não pedimos perdão. Porque pedir perdão requer reconhecimento. E reconhecimento que você é pequeno, você tem que ser humilhado diante do pecado que você cometeu. Olha a profundidade que tem nisso quando nós nos reconhecemos. E quando eu vou à confissão e deixo lá todas aquelas pedras que estão atrás, né, das minhas costas e saio aliviado. Você não vai conversar com o padre simplesmente. Ele é simplesmente aquele difusor da graça que vem do perdão. Experimente para vocês verem o tamanho da alegria que se tem com a alma limpa, lavada e cheia de graça. Silvanei, você falou dos 3 últimos pontífices com quem você trabalha com Francisco, os 2 anteriores, e lançou recentemente o livro sobre Bento XVI. Você tem um carinho que é notório por ele ao falar. E eu tenho certeza que virá livros aí dos 16 anos com o João Paulo II e depois com o Papa Francisco. Mas me conta, quando surgiu a ideia de você fazer esse livro e o que o leitor encontra nas páginas?
Eu fiquei muito triste, realmente fiquei muito triste, quando um segmento, pessoas que se dizem católicas também, falam de que o Papa delas, era vivo ainda Bento XVI, era Bento XVI, que a renúncia foi sob pressão. Eu creio que são pessoas que não conheceram Bento XVI, né? E ele não merecia certas conjecturas que foram feitas, certas afirmações que foram feitas. A renúncia dele, eu escrevo no meu livro, para mim é um grandíssimo ato de humildade e de um amor exacerbado pela igreja. Ele sabia, né, diante das dificuldades que a igreja estava vivendo naquele período, crises, né, homéricas nós tínhamos, né, o problema de pedofilia, a questão do IOR, do Vaticalix, né, tudo aquilo que estava acontecendo num pequeno espaço de tempo, e quando ele deveria vir para a JMJ, porque eu recordo perfeitamente, ele não disse eu venho, o Papa vai ao Rio de Janeiro. Ele não falou eu vou ao Rio de Janeiro. E ele contou depois, a JMJ foi a decisão, aquilo que levou a ele a tomar a decisão, porque eu não posso ir ao Rio de Janeiro, não consigo, não tenho mais forças para ir ao Rio de Janeiro. E o Papa tem que ir ao Rio de Janeiro, né? A juventude espera o Papa. Depois, a sua renúncia, isso nós temos que recordar, a sua renúncia nos dá Papa Francisco. Olha o tamanho da graça que vem, aparentemente, né, de um ato de extrema fraqueza, nos dá Papa Francisco, que vem e revoluciona seu modo, ele leva aquele jeito seu latino-americano para dentro da cúria, abrindo aquelas janelas e que o vento que passa leva aquela poeira de séculos. E isso incomodou muita gente. Incomoda até hoje, né? Incomoda porque quando ele trata as pessoas como seres humanos, não, ele é um pecador. Vocês recordam da adúltera? Então, temos que voltar às páginas do Evangelho, Tiago. Nós temos que ver, quer dizer, não tem nada de novo se você coloca assim num paralelo, é que simplesmente hoje nós temos uma linguagem diferente para evangelizar e para falar do amor incomensurável de Deus pela sua criatura. É isso que está acontecendo hoje. E eu não consigo entender por que muitas pessoas ainda têm tapa-olho e não veem. Muito bem. Certo e precisamente, nós precisaríamos de mais horas de programas para ouvir o Silvonei. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo para voltar para o último bloco, mas o Frente a Frente volta já já. Voltamos com o último bloco, entrevistando o Silvonei José Protes. Ele que tem um conhecimento único e faz diariamente a comunicação do Vatican News em português e da Rádio Vaticano. Ele é coordenador de toda essa comunicação aí para o mundo católico, e não só para o mundo católico, mas para as mídias tradicionais também, né, Silvonei? O padre Tiago tem uma pergunta para esse começo de bloco. Por favor, padre. Com a presença do Papa Bento XVI na conferência aqui em Aparecida, os nossos bispos nos presentearam com um binômio. Eles sempre nos pedem desde então que precisamos ser discípulos missionários de Jesus. O discípulo é quem se encontra. O missionário é que transforma este encontro em vida, a partir do testemunho. Vamos falar um pouco da importância do testemunho de todos nós católicos no anúncio do Evangelho. É ser com Jesus antes de falar de Jesus. Ser de Jesus antes de fazer comunicação. Espero que eu não fale de algo que eu não tenho no coração. Eu começo por aí. Nós, comunicadores, a responsabilidade que nós temos, eu tenho 3 palavrinhas com quem trabalha comigo também e falo sempre para quem faz comunicação, que para mim resume um pouco esse paradigma. Isso eu vi da boca do nosso Papa Francisco, por isso que eu assumi numa conversa com ele, eu posso dizer, e quando ele falava com a gente, ele falava, olha, vocês, né, têm que ser criativos.
A comunicação é criatividade. O que significa? Próximo, frente a frente, não pode ser igual a esse. A sua criatividade vai fazer que seja ainda mais interessante, porque as pessoas querem sempre mais. É o input. A criatividade não deixa aquele marasmo, água morna, mas se dá sempre a expectativa do novo, de fazer alguma coisa diferente. A criança é criativa. A criança, você pede 10 vezes a mesma coisa, ela te dá 10 respostas diferentes. É a criatividade que tem. Então, nós temos que ser criativos, não monótonos, né? A segunda é uma palavrinha muito simples. Liberdade. Nós temos uma liberdade para fazer as coisas. Criatividade com liberdade. Mas a terceira é mais importante. Responsabilidade. Quando eu tenho a responsabilidade, porque se eu faço algo, eu tenho que ser responsável por aquilo. E aquilo que falta muito no nosso mundo hoje. Responsabilidade. Dou o tapa e escondo a mão. Publico alguma coisa nas redes e não sei quem foi. Retuito uma coisa que não é minha, sabendo que vai fazer mal ao outro. Não sei. Então, a responsabilidade disso. Nós temos um comunicador perfeito que é Jesus Cristo. É Ele que nos ensina a comunicação, uma coisa muito simples. Eu, numa conferência que fizemos no Rio de Janeiro, falava de Jesus Cristo, o grande comunicador, em 3 aspectos, né? Como é que Jesus comunicava? Primeiro de tudo, através das parábolas. Todo mundo entendia, menos os apóstolos, porque no final do dia, os apóstolos diziam, mas eu não entendi o que o senhor disse daquilo lá, não. O senhor pode explicar? Tinha que explicar para os apóstolos o que ele tinha falado. As pessoas entendiam, os apóstolos não. Segundo, milagres. Mas por que ele fazia milagres? Não é porque simplesmente, porque era a salvação que ele estava fazendo ver que a fé move montanhas. Se você acredita, tantos episódios, né, que Jesus foi partícipe dizendo, não encontro fé maior do que esse homem. Então, é a utilização do milagre para fazer entender a importância de crer. E a terceiro, polêmica. Parece tão atual. Mas com quem que Jesus nos dá as maiores, entre aspas, né, pauladas, podemos dizer? Quando ele está lá com os sepulcros caiados. Né? Quando ele responde aos fariseus que vêm tentar derrubar. Quando criam polêmica em cima dele, ele sai com pérolas que até hoje nos dão a dimensão, né? Quando falavam, né, dai a César o que é de César. Genial. Né? Mas queriam tirar o quê? Se você falar isso, vai ser assim. Se falar outro, a mesma coisa. Né? Da adúltera, escrever. Quer dizer, o que será que ele escreveu? Seria interessante de saber, né? O que foi que escreveu ali na areia. Né? Quem não tenha pecado, atira a primeira pedra. Então, ele não falou, vocês são marginais. Não tem isso. Mas aponta, reconheça o seu pecado. Dimas, quando está na cruz, qual é o homem que foi santificado em vida, senão Dimas? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí tem uma visão interessante. Dimas, quando olha para Jesus, recorda-te de mim quando estarás no paraíso. Ele não diz, Senhor, eu pequei, eu matei a vida inteira, pelo amor de Deus, tenha pecado. Não, reconheço que você é salvação e você pode me salvar. Ele não pede perdão a Jesus Cristo, mas reconhece que Jesus é o único meio de salvação. E ali ele rouba com toda alegria as chaves do paraíso. Eu creio que ainda, quando chegou lá Pedro, ele estava aqui, ó, te devolvo as chaves. Muito bem. Silvanei, a gente está chegando ao fim do programa e eu queria voltar um pouco só para essa questão prática, para quem está em casa entender um pouco o ritmo dessa sua atuação no Vatican News, na Rádio Vaticano. O processo, o dia a dia, o fazer comunicação. Como é que é? Do acordar ao fim do dia, os 7 dias da semana que existe de trabalho lá em Roma. Como vocês, nós trabalhamos 7 dias por semana. Né? Não nós temos turnos de trabalho. E como sacerdote também, né? Não tem, hoje parada, não. A informação, a comunicação não para. E nós temos,
esse turbilhão Francisco que não deixa a gente tranquilo, a gente brinca com ele. Uma coisa ele falou uma vez que realmente me encheu o coração e mudou até a abordagem das coisas. Que eu estava saindo do sínodo e encontrei Santo Padre, que estava subindo a escada. Falei, Santo Padre, né? Eu falei, Santo Padre, sabe que é uma alegria trabalhar para o senhor, né? Por tudo aquilo que o senhor faz a gente fazer. Ele falou assim, não, vocês não trabalham para mim, não. Vocês trabalham comigo. Pronto. Olha a resposta. Igualdade, né? Olha que coisa bonita que ele nos disse. Né? Você não trabalha para mim, não, você trabalha comigo. Fantástico, não? Mas nós temos uma atividade que eu chego por volta das 8 horas da manhã, tem um efeito cascata dos meus colegas. Por quê? Porque nós temos que completar o dia inteiro. Então tem que ter sempre alguém na redação. Aquele que chega às 7, aquele que chega às 8, chega às 9, chega às 10. Até para a gente ter até às 7 da noite, mais ou menos, sempre alguém presente para eventualidades, né? Ali, como eu falei para você, nós temos uma reunião do CHEM, onde nós falamos sobre tudo aquilo que pode ocorrer. Eu, por exemplo, 3 vezes por semana faço a pauta daquilo que deveria ser para todas as 50 línguas. Cada um de nós, um dia, nós temos essa reunião, onde a gente explica o que seria interessante fazer. Depois, recebemos todo o material que vem da Secretaria de Estado, falo dos discursos do Papa, e aí a gente começa a trabalhar em cima dos discursos. Infelizmente, não vem nada em português, eu falo da nossa língua, então temos que traduzir também, o que ocorre também com as outras línguas, né? Depois, temos os programas radiofônicos, que vai ao ar aqui no Brasil às 7 da manhã, às 8 da manhã e meio-dia, né? Temos 5 horas de diferença agora. Temos também, nas quartas-feiras, o Porta Aberta, que é um programa que vem do Ano Santo, e em Romaria, que se chama Em Romaria, Caminhando Juntos no Terceiro Milênio, que é o resultado do grande jubileu do ano 2000. Criamos o Em Romaria, que funciona até hoje, que é um programa de entrevistas que eu faço com as pessoas que passam por lá para contar um pouco, não só a história das pessoas, mas aquilo que vocês estavam falando antes, aquilo que elas fazem, sabe? A botar a mão na massa, né? De fazer com que as coisas aconteçam através do testemunho. Estava falando para o Tiago, quanto é importante o testemunho, né? Francisco nos dá essa lição, né? De testemunhar, muitas vezes contra a corrente. O Papa levou muitas bordoadas ultimamente, porque disse coisas que vai contra a corrente de uma sociedade, como já dizia Bento, né? Hedonista, centralista, né? Em que o individualismo é uma chave de leitura, enquanto você faz parte da massa e tem que obedecer isso. Então, leva realmente o relativismo, né? De que tudo é relativo. Então, ele nos ensina justamente que através do testemunho, e a nossa igreja, recordamos mais uma vez, né? Proselitismo não, mas cresce por atração. E de onde é que vem essa atração, senão através do testemunho? Silvanei, para a gente fechar o programa, você falou um pouco do livro de Bento XVI. Quero saber se você tem alguma coisa nova sendo produzida, o que nós podemos aguardar aí dos seus trabalhos para os próximos anos. Olha, naturalmente, o primeiro livro de Bento vai ser uma trilogia. Olha. 1, 2, 3. Que maravilha. Por que eu pensei numa trilogia? Porque eu pensei no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esse primeiro livro é o Pai. Eu fui identificar tudo aquilo que diz respeito à fé, né? Aquilo que move tudo nós. O prefácio é do cardeal de São Paulo, meu querido amigo Dom Odilo. O primeiro capítulo, o prefácio, é do cardeal do Rio de Janeiro, Dom Curani. O segundo capítulo é do presidente da Conferência Episcopal, Dom Jaime. E o terceiro capítulo, o padre Renato de Petrópolis, que é um grande entendido de Bento XVI. E ali, na introdução, depois do prefácio, nós temos a Declaratio, que é a renúncia. E parto dali porque é um divisor de água para entender Bento XVI, no qual eu procuro explicar um pouco. Depois temos a renúncia, propriamente, quando ele sai do Vaticano, o último discurso em Castel Gandolfo. Recordamos que ele deixa de ser Papa no 28 de fevereiro, às 8 horas da noite. Por que 8 horas da noite? Porque às 8 horas da noite
fecham-se as portas do Vaticano. É o único Estado no mundo que fecha as portas às 8 da noite. Termina ali o dia oficial. Depois, eu fui buscar também uma coisa que eu achei que merecia. O Testamento Espiritual de Bento XVI, que ele escreveu em 2006. Né? Simples, pequeno, mas de uma profundidade enorme. E Il Rodito, que coisa é Il Rodito? Il Rodito é o texto que foi colocado dentro do caixão de Bento XVI. E eu faço a reprodução desse texto. E depois a gente pode ler. É um livro para ler como pílula, porque tem muita, muita, muita profundidade. Muito bem, Silvonei, eu quero te agradecer por aceitar nosso convite. Nós fizemos essa entrevista aqui no contexto da Assembleia Geral da CNBB, por isso que nós estamos aqui ainda todos neste ritmo de Assembleia. Eu perguntaria sobre, mas não temos tempo, mas fica o convite para que você retorne ao Frente a Frente, às lentes da Rede Vida, para conversarmos sobre o seu trabalho. Esse trabalho de evangelização, de missão e de registro pessoal no contato com os papas. Muito obrigado, viu? Quero agradecer o Padre Tiago, porque é um colaborador, sabia, da Rádio Vaticano, Vatican News. É verdade. Não, porque quanto é importante a gente criar pontes. Claro, a gente manda de lá para cá, mas queremos receber também daqui para lá. Por quê? Para que as pessoas conheçam a beleza da nossa igreja. A Igreja do Brasil é um verdadeiro laboratório. Transforma tanto e é um espelho que as pessoas podem dizer, nossa, que coisa bonita que estão fazendo no Brasil. Nós também podemos fazer. E nós temos uma responsabilidade de fazer isso. Obrigado, Padre Tiago. Eu que agradeço pelo seu trabalho, de toda a sua equipe. E o trabalho com o coração faz toda a diferença. Quando a gente coloca o coração, o amor de Jesus vai à nossa frente e ele transforma tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Padre Tiago, por aceitar o convite, por participar do nosso Frente a Frente, de colaborar aqui, contribuindo com esse... Não digo nem com as perguntas, mas com essa reflexão, a ajuda da reflexão desse programa, que certamente entra para a história do nosso programa. E a você de casa que nos acompanhou e excepcionalmente não participou com envio de perguntas, mas absorveu esse conhecimento de Silvonei José Protes. Muito obrigado a todos. O Frente a Frente fica por aqui e até a próxima semana.